Hello, my dears. E aí, pessoal? How are you? Vamos aprender essas palavrinhas em nossa aula presencial, certo? Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula de inglês, onde nós iremos aprender um pouquinho sobre o que é leitura. Já que na aula passada nós aprendemos a importância de se falar o inglês, de se pronunciar, por que de aprender um outro idioma. Agora vamos aprofundar um pouquinho na questão da leitura. Como é que eu devo me aprofundar? Já que é um tema um pouco meio, para alguns, acham chato, essa questão de leitura. Mas vamos aprender algumas técnicas importantes para o nosso desenvolvimento na leitura. Vamos lá. O que é leitura? Leitura é a ação de ler algo. É o hábito de ler. A palavra deriva do latim, lectura, originalmente com o significado de eleição, escolha, leitura. Também se designa por leitura a obra ou texto que se lê. Então, ou seja, palavra leitura, como nós somos latino-americanos, certo? A palavra deriva do latim e ela tem um sinônimo de ação de ler algo. Então, ou seja, você pegou aqui o rótulo ou lê os ingredientes do shampoo, por exemplo. Você está praticando a leitura. Você está lendo a sua apostila, você está praticando o ato da leitura. Você viu a legenda embaixo ou alguma informação, você está praticando a leitura. E o interessante é que quando nós aprendemos a ler, tudo que se passa em nossa frente, nós queremos fazer essa leitura. Por quê? Passamos uma boa parte do nosso tempo, passamos uma boa parte do nosso tempo sem ler nada. E aí quando começamos a aprender a ler, então queremos ler tudo. Ler tudo que está ao nosso redor. Passou um outdoor, passou a informação, nós queremos fazer a leitura. Bem devagarzinho, mas conseguimos. E uma coisa, eu só aprendo a ler tentando ler. Da mesma forma é o inglês. Eu só vou aprender inglês se eu tentar ler inglês. Se eu tentar falar inglês, certo? Para isso eu tenho que praticar, ok? A leitura é a forma como se interpreta um conjunto de informações. Ou seja, que está presente em um livro, uma notícia de jornal e etc. Ou um determinado acontecimento. É uma interpretação pessoal. Então, ou seja, a leitura é a forma como se interpreta informações. Eu li algo, interpretei da minha forma. Depois eu vou entender a interpretação de outros. Da mesma forma acontece quando, por exemplo, você pegou o livro para ler de José de Alencar, Iracema. Já leu esse livro, Iracema? A Índia dos Lábios de Mel? Pronto, uma literatura brasileira. Você pegou essa literatura para ler. Perfeito, você leu todinho. Depois, você fez a sua interpretação na sua mente, certo? Você interpretou a leitura dessa literatura. Depois, você vai assistir o filme de Iracema. Quando você assiste um filme, você vai entender a interpretação do diretor do filme. Então, por isso que é interessante, antes de você assistir uma literatura, que você comece primeiro lendo a literatura. Porque você lendo a literatura, você vai interpretar da sua forma. O filme, ele faz um breve resumo. É impossível uma obra de José de Alencar, no caso Iracema, ser gravada em 1 hora. Um filme que durou, ou uma literatura que durou décadas. Então, muitas coisas são cortadas. Então, por isso que a prática da leitura leva você a interpretar da sua forma, certo? Você vai começar a imaginar, nossa, como seria Iracema? Como será Iracema, quer dizer? Como será a Índia dos Lábios de Mel? Então, você vai começar a imaginar na sua mente como será Iracema. Quando você assiste o filme, você vai conhecer Iracema do diretor do filme, e não que você imaginou lendo a literatura. O prazer da leitura deve ser despertado logo na infância. Ler faz parte da formação cultural de cada indivíduo. A leitura estimula a imaginação, proporciona a descoberta de diferentes hábitos e culturas, amplia o conhecimento e enriquece o vocabulário. Algumas escolas têm um grande defeito de, por exemplo, a criança aprontou alguma coisa, manda para a biblioteca para ler um livro. É como se fosse um castigo para a criança.
Então, muitas crianças entendem aquilo, crescem naquele pensamento que eu só vou ler um livro quando eu fizer algo de errado. Ou a leitura de um livro é algo tão ruim que eu só usufruo dela quando estou de castigo. Então, errado escola, professores ou pai e mãe que faz isso. A criança aprontou alguma coisa, vou colocar para ler um livro. Então é errado. Por quê? A leitura do livro ela tem que ser espontânea, tem que mostrar importância para a criança. Por isso que no slide fala que a leitura ela deve ser despertada logo na infância. E é logo na infância mesmo. Aquela fase de curiosidade. Começa a ler gibis, começa pelos gibis, depois passa para as literaturas. Quando pensar que não, está lendo aí livro de 200, 300 páginas. Por quê? Na infância, ela foi ensinada, ela foi conduzida a ler gibis, por exemplo, certo? Como processamos a informação? Isto acontece porque há 3 processos envolvidos na representação de informações. Quais são os 3? Omissão, distorção e generalização. Vamos aprender o que é cada um deles. Omissão. A omissão ocorre quando omitimos parte da informação recebida. Ela que, por exemplo, nos permite prestar atenção no que uma pessoa está dizendo e ignorar todos os demais sons existentes no local de muitos ruídos. Ou seja, eu recebi uma informação por completa e eu pego e vou omitir alguns fatos que acontecem na informação. Então, isso é a omissão. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês sobre um assunto bem polêmico. E aí eu dei um ponto de vista em uma frase. Por exemplo, a pessoa que vai receber a informação, ela capta apenas a parte que eu expus minha opinião. Ou seja, vai dizer que toda a minha informação foi aquilo. Então, eu omiti alguns fatos? Sim, eu omiti alguns fatos da informação que me foi repassada. Isso aqui é omissão. Professor, e o que é distorção? Olhe para o slide. A distorção é frequente nos casos de mal-entendidos, em que uma pessoa disse ou fez uma coisa e a outra pessoa percebeu algo completamente diferente. Ou também nas chamadas fofocas, em que um fato é aumentado ou deturpado. Então, distorção está na cara. Distorção é o quê? Distorção é aquela parte em que eu pego a informação e transformo a informação todinha. Ou da maneira errada, da maneira certa. Mas eu acabo distorcendo. Por exemplo, amanhã não haverá aula porque a escola será detetizada. Um exemplo. Passei a informação para a sala. Chegou em casa, o filho contou para a mãe. Amanhã não vai ter aula porque os professores não querem ir para a escola. Pronto. Eu distorci a informação. Eu comecei falando algo verídico, certo? Mas no final da informação, eu distorci todo. E aí é chamado, entre aspas aqui, é chamado das fofocas, onde eu vou passando, e aí quando eu passo para a mãe já vai passando para outra mãe de uma maneira totalmente disturpada, certo? Generalização, que é o nosso último processo, consiste no fato de que, ao recebermos uma informação, temos a tendência de generalizar para outros contextos. Por exemplo, como é que eu falo? Todos os professores do CESP são bem carrasco. Todos. Generalizei. Só que não é dessa forma. O professor Erlon é carrasco. Certo? As provas do professor Erlon são difíceis. Pronto. Eu foquei em mim, professor. Quando eu passo para outra pessoa, ela diz, olha, todas as provas de todos os professores do CESP são difíceis. Foi o que eu fiz? Eu generalizei a situação. E não é dessa forma. Certo? Não é dessa forma, não se preocupem. É ela que nos permite aprender, por exemplo, a andar de bicicleta. É a partir desta aprendizagem generalizar para outros tipos de bicicleta. A leitura é um processo interativo, pois resulta da interação de diversos níveis de conhecimento. O conhecimento linguístico, o conhecimento textual e o conhecimento do mundo, né? Então, ou seja, o processo da leitura tem que ser interativo, tem que ser dinâmico. Se não for dinâmico, vai acabar causando um cansaço, vai acabar causando uma monotonia no processo de leitura da pessoa, do ser humano. Para compreender um texto,
O leitor utiliza conhecimento prévio, que é constituído por todo o conhecimento reunido ao longo de sua vida. Então, ou seja, eu quero compreender, eu quero entender um texto, eu tenho que fazer um conhecimento prévio do que eu estou lendo, certo? Eu tenho que fazer uma leitura detalhada sobre aquele texto, tenho que fazer uma leitura bem minuciosa para poder eu entender o que aquele texto, aquela leitura quer trazer para mim, certo? Então, encerramos, chegamos ao finish the class, ao final dessa aula, explicando um pouquinho sobre leitura e aguardamos vocês, esperamos que vocês tenham entendido, tá, o nosso conteúdo, que realmente tenham compreendido e falamos um pouco sobre a parte teórica do inglês instrumental, certo? Muito obrigado a todos. Thank you. Bye bye. See you later.